continuar então as nossas mensagens a respeito do livro do profeta Joel. Esse é o terceiro domingo que nós estamos compartilhando a respeito deste livro. Nós dedicamos 2 domingos para a introdução deste livro, falando a respeito do autor, da vida do profeta Joel, e falando a respeito da data. E no domingo passado nós fizemos um breve resumo dos assuntos e temas que nós iríamos tratar neste livro. E hoje então nós vamos dar início diretamente à mensagem que bem definiu o próprio profeta Joel como uma palavra do Senhor. E como nós dissemos, é uma palavra extremamente importante, necessária e essencial para os tempos que nós temos vivido, porque é uma palavra que clama ao povo de Deus, aos homens que urgentemente arrependam-se dos seus pecados, abandonem os seus pecados, convertam-se ao Senhor, voltem os seus olhos para Ele, porque breve virá o dia do Senhor. Ao mesmo tempo, é uma mensagem de temor, de terror, mas também de grande expectativa, de grande esperança, porque Ele diz que perto está o dia do Senhor, e glórias a Deus por isso. Hoje, então, nós vamos estar dando continuidade do versículo 2 até o versículo 14. Vamos dividir o primeiro capítulo em 2 partes, mas este capítulo trata basicamente do mesmo assunto: quando Deus disciplina o seu povo. Nós vamos começar falando a respeito dessa ação de Deus na história do seu povo, ao discipliná-lo, utilizando a sua providência para chamar o seu povo, para conduzir o seu povo de volta à intimidade, à presença do Senhor. Diz assim, versículo 2 em diante: ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhadeiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus, da casa de vosso Deus, foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos,
todos os moradores desta terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos comigo, por favor. Vamos orar um instante ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, que nos achegamos diante da Tua santa e majestosa presença, sendo gratos a Ti por esta maravilhosa oportunidade, por esta liberdade tão tremenda que é estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Papai, pelo Teu Espírito estar conosco nessa noite, e que pelo Teu Espírito, Senhor, Tu fales aos nossos corações. Não enche apenas a nossa mente, mas quebranta os nossos corações. Forja-nos, molda-nos segundo a Tua santa e maravilhosa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela realmente cumpra o propósito para o qual ela foi enviada a nós. O propósito pelo qual o Senhor a preservou durante milênios e ela chegou aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, que por esta palavra os nossos olhos se voltem para o Senhor e que Cristo possa ser um pouco mais forjado em nosso caráter, em nossa personalidade, em nosso ser, em nome de Jesus, e que a vida de Cristo cresça em nós e se manifeste em nossos dias, em nome de Jesus. Que ela nos desperte verdadeiramente para a Tua obra, para a Tua ação, para aquilo que o Senhor está realizando e para aquilo que o Senhor ainda tem a realizar, em nome de Jesus. E que, sobretudo, o Senhor seja glorificado e somente o Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, me dão licença um minutinho. O vento não nos atrapalha aqui. Glória a Deus. Então, como falamos, este livro é uma mensagem um tanto inicialmente dura ao povo de Deus, mas no desenrolar deste livro nós vamos contemplar a grandeza de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a ação sábia, soberana, toda poderosa de Deus ao tratar com o seu povo, ao conduzir a história do seu povo de maneira tão sublime, infinitamente e irrepreensivelmente sábia. Deus tem atuado na história do seu povo. Neste primeiro capítulo nós vamos encontrar uma imagem de calamidade, uma imagem de devastação, uma imagem do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus é justo, do quanto Deus pode irar-se com o seu povo, mas ao mesmo tempo de maneira misericordiosa. Nós vamos ver neste primeiro capítulo Deus aplicando ao seu povo a sua amorosa disciplina. Tudo aquilo que nós lemos no início deste capítulo até o versículo 14 apresenta uma ação que os homens chamam da força da natureza. Os gafanhotos vieram e devastaram tudo, o fogo veio, a seca veio e devastou a nação de Judá. Os homens poderiam denominar isso como a força da natureza, mas nós vamos compreender que esta é na realidade a sábia providência de Deus, cumprindo os seus propósitos no seu relacionamento, na sua relação com o seu povo. A ação amorosa de Deus em não abandonar o seu povo, ao não entregar o seu povo aos seus próprios pecados, à sua iniquidade. Porque não há castigo maior, porque não há juízo maior para um homem do que Deus entregá-lo ao seu próprio pecado, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 da sua carta aos Romanos. Deus entregou aqueles homens relatados por Paulo às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. E não há nada mais terrível do que isso, que um homem não possa jamais chegar ao arrependimento, que ele jamais chegue e encontre a misericórdia de Deus. Quando as portas do perdão
se fecham para o outro. Mas, por amor, por graça, por misericórdia, por bondade, por fidelidade à aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, em sabedoria, onipotência e soberania, Deus trata com o seu povo, através das circunstâncias e das provações, das calamidades da vida. Agora, queremos, nesta primeira parte, compartilhar duas verdades que estes primeiros versículos nos ensinam. Dos versículos 2 até o 4, o profeta Joel vai mostrar que há calamidades que nós enfrentamos na nossa vida que devem ficar registradas, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. São circunstâncias que ficam marcadas na vida de um homem, de uma cidade e até mesmo de uma nação. Com certeza, todos nós já enfrentamos circunstâncias nas nossas vidas, provações, dificuldades que nos marcaram e carregaremos essas marcas pelo restante da nossa vida. Por aquilo que o profeta Joel nos ensina nesses versículos, é importante que nós recordemos essas dificuldades, que nos lembremos dessas provações e dessas calamidades que são a ação disciplinadora de Deus sobre as nossas vidas. Muitas delas consequências de nossas atitudes pecaminosas, de palavras mal colocadas, de palavras precipitadas, de ações precipitadas, de nos deixarmos conduzir pelos prazeres da nossa carne, de nos deixarmos levar pelas paixões pecaminosas que se inflamam na nossa carne, e acabamos sofrendo as consequências pelos nossos atos pecaminosos. Mas não nos enganemos, até mesmo essas consequências da nossa irresponsabilidade são a sábia providência de Deus nos disciplinando e nos chamando ao arrependimento, nos chamando de volta à sua presença. É importante que recordemos essas circunstâncias e situações. Elas são fruto de uma ação amorosa de Deus em nosso coração, em nosso caráter, em nossas personalidades, em nossos temperamentos. É Deus tratando conosco pessoalmente. A consequência dos pecados do povo de Judá era o cumprimento de uma ameaça de Deus registrada por Moisés no capítulo 28 de Deuteronômio, de que se o povo de Deus o desobedecesse, eles poderiam ser castigados com uma praga de gafanhotos. E assim aconteceu. Eles desobedeceram e Deus então cumpre a sua ameaça. Como falamos no domingo passado, este livro mostra claramente a imutabilidade de Deus em sua pessoa, em seu caráter, em suas promessas e em suas ameaças. Deus jamais retrocederá um passo sequer em cada uma das suas promessas ou ameaças. Os homens não podem se enganar e se esconder das ameaças e promessas de Deus. Elas são irremediáveis, elas são imutáveis, assim como Deus. Ele cumprirá cada uma das suas promessas e também cada uma das suas ameaças. Para aqueles que são fiéis, isto é consolo, mas para aqueles que são rebeldes, isto é terror, porque jamais Deus deixará de cumprir a sua palavra. Deus estava deixando claro nesta ação, neste fato, que esta devastação, esta calamidade, não era fruto das coincidências de alguma ação humana. Uma invasão deste porte, deste tamanho, uma devastação deste tamanho não é algo comum, não é algo que acontece todos os dias. Era uma clara ação de Deus tratando com o seu povo. Olhando para este fato, percebemos a importância daquilo que falamos.
de recordarmos a história. Por isso nós insistimos tanto em que você estivesse aqui na quarta-feira para ouvir sobre a história da igreja, porque precisamos recordar a história. Nós desconhecemos a história do nosso país, desconhecemos a história da igreja, do cristianismo, e perdemos grandes oportunidades de aprender com os erros e com os acertos dos homens que nos antecederam. É importante que recordemos a nossa história. É importante que recordemos a história das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que estão à nossa volta, para aprendermos com os nossos erros e com os erros dessas pessoas que estão ao nosso lado. Que saibamos exatamente aonde tropeçamos, quais foram as armadilhas que caímos, quais são as nossas fraquezas, aonde somos tentados e aonde já caímos em pecado, do que temos que fugir, aonde temos que vigiar. Precisamos de sabedoria para recordarmos os nossos erros, para não voltarmos a tropeçar nas mesmas pedras, para não andarmos em círculos, para não cairmos e vivermos constantemente escravizados aos mesmos pecados. Recordemos a história, para sermos gratos, para lembrarmos de onde Deus nos tirou, daquele lamaçal do pecado, daquele charco de lodo de onde Deus nos arrancou, para não voltarmos mais lá. Eu imagino que, como lido no início do culto nesta noite, que a experiência que aquele jovem passou na sua vida ficou marcada e cravada no seu coração pelo restante da sua vida. Eu quero crer que ele jamais voltaria àquela situação em que ele estava, desejando a comida dos porcos, e nem isso lhe dava. Porque ele caiu em si e sabia o lugar onde ele deveria estar, na casa do Pai. Porque na casa do Pai ele tinha tudo o que ele precisava. Nos recordemos das circunstâncias provatórias que eu e você já enfrentamos. Calamidades que nós passamos e que ficaram registradas nos nossos corações, e que elas nos ensinem, que elas nos tornem sábios. Se somos precipitados no falar e já nos demos mal quantas vezes, que aprendamos com isso. Se sabemos que somos fracos em uma área das nossas vidas, onde somos tentados, sejamos sábios e aprendamos com isso. Se você não pode ficar sozinho na frente de um computador que tem internet, não fique. Seja sábio. Se você não tem capacidade de lidar com muito dinheiro, não lhe dê. Transfira essa responsabilidade. Cada um de nós temos uma fraqueza, não podemos nos enganar a respeito disso. Por isso, o alerta de Jesus é: vigiai e orai. Porque as nossas orações serão frustradas se nós não vigiarmos. Muitas vezes a lembrança do cuidado amoroso de Deus não produz a gratidão necessária em nós para obedecermos. Deus sabe exatamente como tratar conosco. Deus sabe exatamente como tratar com o nosso coração. Ele é um professor perfeito, ele não erra. Ele sabe o caminho para o nosso coração. E muitas vezes é preciso enfrentarmos provações nessa vida para que os nossos corações sejam quebrantados e possamos temer e tremer diante da ação poderosa de Deus. Porque assim como Ele é amor, Ele também é santo e não permitirá que a sua santidade seja ferida. Assim como Ele é bom, Ele também é justo na mesma medida. Assim como Ele é misericórdia, Ele também é ira na mesma medida. Que o conhecimento da pessoa de Deus, de nós mesmos, dos nossos erros, dos erros daqueles que estão à nossa volta, façam com que o temor do Senhor
preencham os nossos corações e nos conduzam cada vez mais para longe dos pecados dos nossos dias. Que este temor do Senhor possa tomar conta de todo o nosso ser e nos conduza a uma vida de retidão e justiça na presença do Pai. Mas este acontecimento também apontava para um desastre ainda maior. Se a situação já parecia difícil, se a calamidade já parecia grande, se a devastação já era cruel, a promessa ou a profecia é que viria ainda algo maior, um juízo ainda mais duro sobre aquela nação. Uma nação viria e invadiria aquela nação e levaria aquele povo cativo. Agora, estes dois acontecimentos, vou tentar falar um pouco menos de X, né? Estes dois acontecimentos apontam para um acontecimento ainda maior, que é o dia do Senhor, o juízo por vir, o juízo iminente, o juízo que está às portas. Aquilo, ou a ação de Deus que agora é localizada e limitada, será universal. O juízo que alcança uma pessoa, uma cidade, uma nação, alcançará todo este mundo, todo este universo. O apóstolo Pedro pinta esta imagem do dia do Senhor da seguinte maneira na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 10 e 12, ele diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Um juízo ainda maior de Deus está por vir sobre a humanidade. Todos, grandes e pequenos, um dia comparecerão diante do tribunal de Deus para prestar contas por cada uma das suas obras, por cada uma das suas palavras, por cada uma das suas intenções, por cada uma das suas motivações, por cada uma das suas omissões. Esta mensagem é um alerta para nós, clamando e nos chamando a nos mantermos em obediência à vontade do Senhor, reconhecendo com temor as vezes que fomos disciplinados por nossos pecados, para não cairmos nas mesmas armadilhas. Reconheçamos cada momento das nossas vidas que erramos, que pecamos, onde caímos, onde fomos disciplinados pelo Senhor, com os olhos neste dia que está perto, neste dia que está por vir, e logo virá o dia do Senhor. Por isso, recordemos aquilo que já passamos, por onde já caminhamos, as estradas tenebrosas, os caminhos tortuosos que nós já tomamos nas nossas vidas, para não voltarmos a praticar as mesmas obras. E nos mantenhamos em fidelidade, em justiça e retidão na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Na segunda parte deste texto que nós lemos, do versículo 5 até o versículo 14, o profeta vai nos mostrar que, em meio a estas circunstâncias, é tempo de lamentar, é tempo de clamar a Deus, é tempo de quebrantar o coração na presença de Deus. Ali é onde devemos estar em meio às calamidades que nós enfrentamos nas nossas vidas, na presença do Senhor, lamentando, chorando e clamando pela misericórdia de Deus, pela ação graciosa de Deus em nosso favor. Ele convoca 4 grupos de pessoas a lamentar e clamar neste momento. Em primeiro lugar, ele convoca os ébrios.
literalmente os bêbados. Em segundo lugar, ele chama o povo a lamentar por esta circunstância, pelos seus pecados, por estas calamidades. Em terceiro lugar, ele chama os lavradores e vinhateiros. E em quarto lugar, ele chama os sacerdotes a clamarem e chamarem, ainda reforçarem o chamado, para que o povo consagre as suas vidas a Deus. Primeiro, então, ele chama os ébrios a lamentarem e se quebrantarem na presença de Deus. Aqueles que estavam entregues aos seus prazeres, que preferiam a diversão ao invés da presença de Deus, que diante do juízo iminente, que diante daquela total calamidade e devastação que estavam enfrentando, ainda permaneceram com seus corações endurecidos à ação de Deus. Preferiam ainda os seus prazeres e os seus deleites ao invés da presença de Deus. Todas as evidências, todas, apontavam para o juízo de Deus, apontavam para o iminente juízo de Deus. Ainda assim, esses homens estavam insensíveis, com seus corações endurecidos. Creio que podemos acrescentar aqui qualquer tipo de vício: a embriaguez, as drogas, a prostituição, pornografia, jogatina, o trabalho, o ativismo, porque todas essas coisas deixam o homem com o seu coração insensível àquilo que realmente importa. O homem viciado em algo, ele está preso e escravizado àquilo. Ele depende daquilo para uma satisfação que ele só encontrará em Deus. Ele tem uma necessidade que precisa ser saciada, e então busca nessas coisas. Este homem está como que hipnotizado, né? Entorpecido pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pela pornografia, pelo celular, né? Pelas mídias sociais. Dizem que hoje tem até centro de recuperação para viciados em mídias. Porque essas pessoas estão com seus corações fechados para aquilo que realmente importa. A vida está continuando à sua volta e essas pessoas estão fechadas, reclusas, cegas em seu mundo do álcool, mundo das drogas, enfim, cada um desses que já citamos. Joel exorta estes homens a despertarem da sua inconsciência, porque se há algo que o álcool, as drogas fazem com o homem, é deixá-lo inconsciente, deixá-lo sem noção das suas atitudes, sem noção das suas práticas. A maioria deles, na realidade, desperta e manifesta aquilo que tem no seu coração. É isso que o vício faz com o homem: desperta o seu pior, desperta o seu ego, os seus prazeres. Joel exorta estes homens a despertarem desta inconsciência e acordarem para o inevitável juízo de Deus. Convoca-os a lamentarem por seus pecados, a abandonarem as suas velhas práticas e se lançarem na presença de Deus, quebrantados e arrependidos. A proporção da destruição que viria sobre a terra deveria quebrar a dureza do coração destes homens. Esta imagem que Pedro traçou do juízo de Deus, do dia do Senhor, deveria gerar no coração dos homens temor e terror por aquilo que está por vir. Mas os homens andam indiferentes à palavra de Deus, indiferentes à casa de Deus, indiferentes à presença de Deus, indiferentes a este dia que vem. Estão como esses homens, escolhendo os seus prazeres ao invés
da presença de Deus, escolhendo a sua vontade ao invés da vontade de Deus, escolhendo os seus afazeres ao invés da casa do Pai. Joel compara a invasão da terra pelos gafanhotos com a invasão de uma nação poderosa que traria devastação. Ele também descreve os gafanhotos como tendo dentes de leão, como nós lemos, e queixais de leoa. Ele está utilizando uma figura de linguagem para nos ensinar uma verdade muito importante. E o juízo de Deus, quando vem, é imparável. Ele não pode ser segurado, suportado. A mordida do leão é uma arma mortal. Os seus caninos têm em média 6 centímetros de comprimento. Nem sei, eu acho que é mais ou menos a minha mão, assim, né? 6 centímetros de comprimento. A força da sua mordida, né, chega a uma média de 430 quilos de força. Para efeito de comparação, né, para nós entendermos o quanto é essa força, eu creio que você sabe que a mordida de um tubarão branco ou de uma onça pintada são poderosos. E a força média da mordida de um tubarão branco, de uma onça pintada, é cerca de 270 quilos de força. A do leão é quase o dobro disso, 430 quilos de força. Ou seja, quando o leão consegue colocar a boca na sua presa, ela não tem para onde fugir. Não há como resistir à mordida desse animal. Ou seja, a destruição é inevitável. O juízo é inevitável. Ninguém poderá parar Deus quando Deus retirar a sua benevolência de sobre o homem. Não há homem que poderá suportar o juízo iminente de Deus. Só há uma forma de nós escaparmos deste breve e aterrorizante juízo: é nos lançarmos aos pés da cruz, é estarmos debaixo do sacrifício perfeito e salvador de Jesus Cristo, porque Ele suportou o juízo de Deus em nosso lugar, porque Ele bebeu em nosso lugar o cálice da ira de Deus. Como disse bem alguém, não me lembro quem, Ele bebeu até a última gota, né, do cálice da ira de Deus em um gole de amor. Ele recebeu sobre si a ira de Deus, para que eu e você sejamos guardados e livrados deste dia aterrorizante. É preciso corrermos a Cristo, pois um dia Deus exigirá contas dos pecados dos homens. Ele exigirá conta de nós ou exigirá conta de Cristo? E prefiramos a Cristo, que desejemos estar aos pés da cruz, para não sofrermos com os rebeldes o justo juízo de Deus. Ele também diz, em uma forma de chamar estes homens ao arrependimento, que os gafanhotos, ele mostra, né? Ele utiliza os gafanhotos porque eles são animais insaciáveis que destroem tudo, passando essa mesma imagem. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu a Argélia, e poucos dias depois, em consequência desta ação devastadora desses animais, aproximadamente 200 mil pessoas morreram de fome. Em 1889, um enxame de aproximadamente 24 bilhões e 420 milhões de gafanhotos sobrevoou o Mar Vermelho, provocando uma incalculável destruição na região. O que o profeta está querendo mostrar, reforçamos isso, que não há nada, que não há ninguém neste mundo que possa resistir ou escapar à ação de juízo do Deus Todo-Poderoso.
Quando o Senhor estende a sua mão para julgar o homem, ele está julgado. Por isso, o nosso lugar é debaixo da graciosa cruz do nosso Salvador. Mas, em segundo lugar, ele também chama o povo a lamentar pelos seus pecados. O povo é exortado a lamentar por esta invasão. Versículos do 8 ao 10. Esta lamentação não deve ser um teatro, apenas um remorso, apenas uma dor por aquela calamidade, mas deve ser algo profundo, um quebrantar real do coração, que gere realmente mudança. Ele compara este lamento à imagem de uma jovem que ficou viúva antes do casamento, a uma jovem virgem que perdeu o seu amado antes mesmo do casamento. É uma imagem de uma lamentação profunda e angustiante que realmente quebrante o coração do homem. Isto é o que o Evangelho realmente chama de arrependimento. Arrependimento é uma tristeza profunda por causa do pecado que gera uma mudança radical na vida do homem. Uma mudança radical de mente, uma mudança radical de intenções, de motivações, de atitudes. Quando o homem realmente sente dor por causa do seu pecado, porque ofendeu a santidade de Deus. É terrível quando o próprio povo de Deus não lamenta diante de tamanha calamidade, porque por causa dos seus pecados eles haviam abandonado o culto a Deus. Era preciso que eles lamentassem porque estavam com seus corações frios. Não há nada pior do que o homem não reconhecer os seus pecados. É pior do que o pecado quando não há arrependimento. Eles deveriam lamentar porque haviam abandonado o culto a Deus. Não é pouco que o povo de Deus menospreze o culto. Não é pouca coisa quando preferimos as nossas obras do que a casa do Pai. Não é pouca coisa. Não podemos nos contentar em não estar aqui nos domingos para adorar a Deus. Há irmãos ao redor do mundo desesperados e clamando a Deus por uma oportunidade única como esta que nós temos a cada domingo. Nós temos 6 dias para trabalhar, para correr atrás, para lutar, para desfrutar da vida. E 2 horas só. Ainda temos o domingo inteiro. E 2 horas para estarmos aqui. Não podemos fazer pouco do culto a Deus. Não podemos deixar de congregar. Havia motivos claros para este povo lamentar. Assim como há motivos claros para eu e você como igreja lamentarmos. Diante da realidade que nós temos vivido, diante da realidade que a nossa nação tem vivido. Diante da proporção que a imoralidade tomou nesta nação. Diante da proporção que a corrupção tem tomado em nossa nação. Em que todas as coisas são normais e naturais aos olhos dos homens. Que não fiquemos endurecidos, insensíveis e cegos diante dos nossos pecados e diante dos pecados da nossa nação. Clamemos, lamentemos a cada dia em favor das nossas vidas, das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Clamemos, choremos pelos nossos pecados. Não achemos que é pouca coisa pecarmos contra o nosso Criador. Não tenhamos dó e piedade de nós mesmos. Que lamentemos cada vez que viramos as costas a Deus.
Em terceiro lugar, então, depois dos ébrios, depois do povo, ele chama então os lavradores e vinhateiros a lamentar pela perda de suas lavouras. Este grupo está desapontado, frustrado, porque todo o seu esforço, toda a sua dedicação acabou em nada. Eles araram a terra, lançaram a semente, cuidaram da semente, mas não puderam desfrutar do fruto da sua semente, do seu trabalho, melhor dizendo. Acredito que uma das coisas mais frustrantes na vida de um homem e de uma mulher é não receber o salário que é digno do seu trabalho. Que coisa frustrante é chegar no final do mês ou no começo do mês, como você recebe, ter se dedicado, ter dado o seu melhor, ter esforçado-se e não receber o salário que é digno do seu trabalho. Assim estava este povo, dedicando-se e esforçando-se, mas não podendo colher o fruto do seu trabalho, porque estavam com as suas costas voltadas para Deus, ao invés dos seus rostos. Porque estavam vivendo segundo as suas vontades e os seus prazeres, e não a vontade do Pai. Este juízo era a consequência dos seus pecados. Disse bem Leonardo de Ravenhill, como já citamos aqui, quebramos princípio bíblico após princípio bíblico e perguntamos por que está tudo uma bagunça. Infringimos as normas, as regras, os princípios, como diz o sábio em Provérbios, retiramos os marcos que foram colocados, os limites, vamos além daquilo que deveríamos e perguntamos por que tudo está uma bagunça. Na mesma linha, conclui acertadamente o pastor Hernandes: a igreja enfrenta a perseguição e o sofrimento com alegria e cheia de glória quando caminha em santidade. Porém, quando o povo de Deus se rende ao pecado, a tristeza é a sua porção diária. O aparente prazer do pecado tem gosto de enxofre. Não há maior calamidade neste mundo do que um homem entregue aos seus pecados. E finalmente, em quarto lugar, o profeta chama os sacerdotes do Senhor, os líderes da nação, a lamentar. Versículos 13 e 14. Joel chama-os a despertarem. Estes eram os últimos homens que deveriam se conformar com aquela circunstância. Estes eram os homens, os últimos, que deveriam perder a esperança diante daquela circunstância. Aí você diz, esses homens são os pastores, são os presbíteros, são os obreiros. Não, este grupo de pessoas somos eu e você como igreja do Senhor Jesus. Porque eu e você, como dissemos no domingo retrasado, eu e você somos sacerdotes reais. Eu não sou sacerdote sobre você. Eu sou sacerdote com você e como você, enquanto estamos ligados a Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Por isso, somos exortados pela palavra a não perdermos a esperança diante de qual for a circunstância que estejamos enfrentando nas nossas vidas. A não perdermos a esperança diante da circunstância que a nossa nação está enfrentando. Diante da perversidade dos homens. Porque eu não sei você, irmãos, mas o meu coração literalmente se ira diante da perversidade dos homens. O meu coração se angustia quando eu vejo a depravação que há no coração das pessoas e que tem se manifestado hoje, em que o homem queira defender a pedofilia, em que uma pessoa aceite como normal que um homem abuse de uma criança.
em que a violência corra solta nas ruas e os perversos estejam dominando. Eu não sei como fica o seu coração diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, mas o meu coração se ira, se angustia. Mas não podemos perder a esperança. Somos chamados a clamar, a lamentar, a chorar por esta situação, pela calamidade da nossa nação, pela imoralidade, pela perversidade dos homens nos nossos dias. A clamar por aquela pessoa que está do nosso lado, a clamar por aqueles que estão próximos a nós. Devemos lamentar com humildade. Ele diz: lamentem, clamem, vistam-se de panos de saco. Uma imagem de humilhação real, de humildade profunda, de reconhecer realmente que dependemos de Deus e precisamos da sua misericórdia e da sua graça. O pecado de um homem, de uma cidade, de um estado, de uma nação, é pior do que a pobreza, é pior do que a enfermidade, é pior até mesmo do que a morte, porque o apóstolo Paulo disse que não há nem a morte, nem o porvir, nem coisas do porvir, nada que pode nos separar do amor de Deus. Não há nenhuma calamidade nesta vida que pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado pode nos separar dele agora e por toda a eternidade. Por isso que é tão triste e desesperador ver a igreja entregue à teologia da prosperidade. Porque os homens têm pensado que a sua pior condição é a pobreza. Podemos ser pobres, mas ter caráter, dignidade, fidelidade a Deus e a sua palavra, a sua igreja. Podemos estar enfermos e ainda assim sermos fiéis adoradores do Senhor. A tragédia do pecado é tal que a linguagem que o profeta Joel utiliza para chamar os sacerdotes a lamentarem e clamarem é uivai. Ele diz: uivai. Você já ouviu essa expressão quando uma pessoa estava com tanta dor que eu morri? É algo profundo que vem realmente lá do íntimo. É este nível de clamor intenso que Deus nos chama a ter em favor das nossas vidas e daqueles que estão perdidos em seus pecados. Eles deveriam lamentar também com constância, não perder a esperança, chorando e lamentando e orando e buscando a Deus. Ele diz: dia e noite. Os servos do Senhor devem buscá-lo com urgência. E ele ensina aqui mais uma prática que nós tratamos no final do ano passado: o jejum. O jejum é uma prática de extrema importância e vitalidade para a vida cristã. O pastor Hernandes diz que quem jejua tem fome de Deus, tem fome do sobrenatural. Não podemos depender mais das nossas estratégias, dos nossos métodos, do que dos métodos de Deus. Queremos o nosso jeito, no nosso tempo, na nossa força, ao invés de desejarmos o jeito de Deus, o tempo de Deus, pelo seu poder. Devemos nós ser os primeiros a buscar a Deus em meio às calamidades da vida, da família, da nação. Não espere pelo pastor dizer aqui: vamos fazer uma semana de jejum, vamos nos consagrar, vamos orar. Não espere por mim, não espere pelo seu marido, não espere pela sua esposa, não espere pelo obreiro, não espere pelas autoridades. Estamos todos esperando pelo Bolsonaro o quê? Vamos nós buscar ao Senhor. Amém. Vamos nós orar, vamos nós jejuar, vamos ser intensos na presença de Deus. Amém. Busque a Deus com urgência, com intensidade. E finalmente Joel então exorta os sacerdotes a chamarem o povo a clamar, a reforçar o seu chamado. Todo o povo deveria participar desta busca, deste retorno à santidade.
Precisamos, como falamos, caminhar em direção à casa de Deus. Há tempo para o culto individual, mas há o dia certo para o culto público e coletivo. Somos um corpo, a mão não vai a lugar nenhum sem o corpo. O pé não vai a lugar algum sem o corpo. Um membro fora do corpo está morto. Aqui é o nosso lugar, na igreja, no corpo, unidos, adorando a Cristo, sendo alimentados pelo cabeça. É tempo de juntos clamarmos a Deus, clamarmos e clamarmos e chorarmos por esta geração, por almas, por almas. Não podemos perder esta guerra contra o pecado, contra a imoralidade, contra a corrupção. Clamemos, se for preciso, vivemos, nos humilhemos debaixo da mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. No domingo que vem damos continuidade, então, a este chamado de Deus por meio do profeta Joel, a que o seu povo se volte para Ele, diante do iminente juízo de Deus.